Depois de falar da física, Kant vai seguir com a sua reflexão agora a respeito da metafísica. Será que a metafísica também teria essa mesma característica? Pois bem, se a metafísica foi entendida daquela forma um pouco mais, digamos, transcendente, ok? Transcendente mesmo, não transcendental, que como Kant, não, mas transcendente para além do mundo material, que é o caso que parece ser principalmente atacado por Kant aqui. Se está para além do mundo material, o que vai acontecer logo de cara, gente? A metafísica ela vai lidar com noções que estão para além do espaço e do tempo. E essa é a sacada aqui para falar da metafísica, gente. Porque quando você trata de algo que está para além do espaço e do tempo, logo de cara você já corta. Porque o que está dando aqui a garantia de ciência, tanto para a aritmética, para a física, para a geometria pura, o que está dando esse caráter sintético, sabe, de você acrescentar informações? É exatamente essas formas puras do espaço e do tempo. Usando essas formas puras do espaço e do tempo, é que você consegue ter alguma produção de alguma ciência, ok? Uma ciência segura, né, que vai ser aplicada no mundo. E é aqui, nesse aspecto, que a gente vai começar a pensar o seguinte: talvez a metafísica, ela não, por definição, se a gente for considerar ela simplesmente como para além mesmo do mundo material, logo de cara ela vai estar para além de tudo que é espacial, tudo que é temporal. Se ela está para além de tudo que é espacial e temporal, ela não pode ser descrita dentro das formas puras de espaço e de tempo. E como tal, ela nunca produziria juízos sintéticos. Está dando para perceber qual é a grande questão aqui, gente? É nesse aspecto, principalmente da metafísica, enquanto algo transcendental para além do mundo material, que a gente vai encontrar, então, a principal crítica lá de Kant. Se lembra que eu acabei de falar? De você ir para além da experiência possível, quando você tem lá aquele exemplo da pomba que vai para além, né, digamos assim, da atmosfera que eu citei, né? Não foi exatamente as palavras de Kant, mas estou apresentando aqui essa pomba, aquele peixe que vai para além do mar, né? E encosta e fica, digamos, preso lá na areia. Pois bem, a metafísica parece ser exatamente esse aspecto que vai para além do espaço e do tempo, onde a gente já perde totalmente as intuições, mínimas que sejam, puras, né? Para que a gente possa ter um conhecimento. A gente vai perder, então, as intuições em todos os sentidos, né? As intuições que dão algum suporte, alguma ancoragem no mundo, de alguma forma. Repare, espaço e tempo adquirem, então, como que um sentido assim de uma base de apoio, de suporte, para que você produza o conhecimento, a ciência. É como o ar, né, para o pássaro. O que seria aqui o mar, ou o ar, né, no caso? Seria, antes de mais nada, as próprias noções de espaço e tempo, que são a base para que o pombo voe e para que o peixe nade, tá bom? Aqui também a base para que a gente produza ciência, ok? É, antes de mais nada, essas formas puras do espaço e do tempo. Nesse sentido, quando você tem essa base, você consegue produzir ciência. Sem essa base pura de espaço e tempo, você não consegue produzir ciência. Quando a gente fala então de metafísica aqui, isso é exatamente o próximo questionamento de Kant, a gente está diante de uma ciência que aparentemente está indo para além do espaço e do tempo, que trata de assuntos, né, que estão para além do espaço e do tempo. E surge aí, então, um grande problema, tá, gente? Porque se a base que dá um suporte, um apoio para ter um conhecimento do mundo é o espaço e o tempo, e a metafísica vai para além do espaço e do tempo, aparentemente a metafísica não produz ciência a respeito do mundo. Repara, é importante destacar aqui, então, que essa metafísica mais transcendental, esse sentido mais transcendental, já é claramente descartado aqui por Kant.
que poderia ficar um pouco em aberto aqui, será que existe talvez uma metafísica mais imanente, né? Quer dizer, dentro do mundo? Será que a gente poderia considerar dessa forma? Também não, né? Exatamente partindo daquela estética transcendental que a gente já comentou. Veja bem, nessa estética transcendental, o que a gente experimenta do mundo? Os fenômenos, certo? Que são as coisas enquanto se mostram para nós de acordo com o nosso aparelho cognitivo, como eu já falei para vocês. A gente nunca conhece as coisas em si mesmas, mas sempre as coisas enquanto se mostram para nós. Nesse aspecto, a gente começa a pensar então o seguinte: será que aquela ideia de um estudo do ser enquanto ser, na coisa por ela mesma, quando a gente fala da própria noção de fenômeno, a gente já quebra também no nível experimental da estética transcendental. Porque você não experimenta o objeto em si mesmo. A gente sempre experimenta, sensivelmente, a gente tem sempre a sensação dos fenômenos. E uma vez que a gente não tem conhecimento do ser, da coisa em si mesma, entra em questão exatamente aquela boa e velha noção, né? O que é metafísica? Metafísica é o estudo do ser enquanto ser. O que é estudo do ser enquanto ser? O ser por ele mesmo, né? Não é o ser enquanto pensado, não é o ser enquanto falado, mas é o ser por ele mesmo. É o estudo da metafísica. Então, esse sentido, que é um pouco mais imanente, mesmo dentro do mundo, ele vai ser questionado, vai ser criticado, tanto de um ponto de vista da estética transcendental, tá? Porque a gente só experimenta fenômenos e não a coisa em si, e também no aspecto da lógica transcendental, quando começa a falar das categorias. As categorias não descrevem o mundo tal como ele é, mas descrevem, antes de mais nada, a estrutura de pensamento nossa, que podem, sim, depois, uma vez que você sabe que são só estruturas de pensamento, tá? Você pode usá-las para classificar o mundo, para organizar as informações que você tem a respeito do mundo, muito bom, tá? Mas você tem que entender que elas são coisas de dentro da sua mente, tá? Não representam ciência. Repara, reforço aqui o aspecto, ciência. Kant, então, ele coloca a metafísica num outro patamar, numa noção puramente abstrata a priori, ok? As noções de Kant, né, como eu falei lá na introdução, são um pouco rasas, talvez, quando ele diz que os objetos da metafísica é Deus, alma e liberdade. Mas depois, bem lá no final, ele vai colocar, deixa eu ir lá para a parte final, para a gente trazer um esclarecimento melhor a respeito do que o Kant entende por metafísica. Vale a pena aqui a gente ir para a página 678 do arquivo que eu deixei para vocês aí da Crítica da Razão Pura. Nessa página 678 nós temos aí lá no finalzinho, ok? Se vocês procurarem pela numeração normal, a gente está em B875, tá? Ou A847. Então, gente, eu grifei aqui do lado exatamente a análise que o Kant faz a respeito da metafísica. Veja que o Kant ele separa, né, essa área da metafísica em 4 partes fundamentais, tá? Que seria chamada de ontologia, fisiologia racional, cosmologia racional, teologia racional. Diante dessas 4 partes fundamentais, a gente vai ver ali uma subdivisãozinha, né, na segunda parte, né, a parte da fisiologia racional. Ele vai dizer que a segunda parte da fisiologia racional, também chamada de física da razão pura, encerra 2 divisões, a física racional e a psicologia racional. Okay? Essa fisiologia racional aí, ela é subdividida em física racional e psicologia racional. Veja que tudo isso abarca o sistema inteiro da metafísica. Beleza? Dessas 4 partes aí, eu diria que somente a teologia racional corresponderia, talvez, né? Talvez a fisiologia racional também, um pouco, quando fala de alma e tal. Mas, então, principalmente a teologia racional, que seria aquela que está além do mundo
físico, além do mundo material, ok? As outras partes ali da metafísica, a ontologia, a cosmologia racional, ela trata do mundo, da ordem do mundo, das coisas ao nosso redor, ok? Então você trata das coisas ao seu redor também, e o Kant considera isso como parte da metafísica também, que também está sendo questionada, ok? Bom, vale a pena fazer uma breve leiturazinha aqui, gente, de um trechinho que mostra um pouco, né, de como a metafísica vai sendo considerada por Kant. Veja, aqui nesse parágrafo aqui da página 680, né, você vai ter lá: tal é, pois, a ideia geral da metafísica, dessa ciência que, por se ter esperado mais dela do que razoavelmente se podia exigir, e ela própria se ter embalado nas mais belas esperanças, caiu finalmente no descrédito geral, porque todos ficaram desiludidos nas suas expectativas. Essas afirmações de Kant resumem bem como é que foi todo o desenvolvimento da crítica. É claro que há muita coisa que a se colocar em questão, mas veja que a metafísica, na medida em que ela tentou ir para além das suas próprias capacidades, aliás, o metafísico, né? Vamos falar da pessoa do metafísico, na medida que ele tentou ir para além das suas capacidades humanas, né, que são sempre limitadas dentro do espaço do tempo, e para produzir ciência mesmo do mundo, na medida em que ele foi para além disso, né, a metafísica acabou caindo num certo descrédito, ao mesmo tempo que também tentou falar das coisas em si mesmas, independentemente da nossa experiência, que realmente era o que todo mundo queria, que é falar da coisa como ela é, né? Não quer falar de como ela se parece, como se mostra, como se apresenta para a gente quer realmente saber como as coisas são. Então, nesse sentido que a metafísica ela deu muita esperança para as pessoas, mas acabou tendo digamos assim, sendo embalado num processo que está para muito além, que vai para muito além das suas capacidades, né, das capacidades humanas. Bom, tudo bem, ela foi considerada dessa maneira, tá bom? Ela acabou caindo num certo descrédito porque ela acabou indo para além das nossas capacidades. Mas isso não quer dizer que ela tenha sido totalmente descartada por Kant. A própria metafísica ela vai ser tratada em termos de algo abstrato da nossa mente como propedêutica, como preparação para o mundo. Ela pode até não fazer ciência, mas ela, digamos, ela prepara as pessoas para depois fazerem ciência, antes de mais nada. Veja então que a gente tem aqui, nesse parágrafo, um aspecto então mais positivo da metafísica. Veja, aqui é um parágrafo ao lado. A gente tem, por conseguinte, a metafísica, tanto da natureza como dos costumes, e, sobretudo, a crítica de uma razão que se arrisca a voar com as suas próprias asas, crítica que a precede a título preliminar propedêutico, constituem em si sós, propriamente, aquilo que podemos chamar, em sentido autêntico, filosofia. A gente tem que entender a metafísica nesse aspecto. Aqui, finalmente, né, o parágrafo final da própria crítica da razão pura resume bem essa ideia. A gente tem, precisamente por isso, a metafísica é também o acabamento de toda a cultura da razão humana, acabamento imprescindível, mesmo deixando de lado a sua influência como ciência sobre certos fins determinados. Com efeito, considera a razão segundo os seus elementos e máximas supremas, que devem encontrar-se como fundamento da possibilidade de algumas ciências e do uso de todas. Veja como que a metafísica vai ser tratada. Né? A gente está deixando de lado, né? A gente está deixando de lado ela como ciência, ok? Deixa eu apagar isso aqui. Deixando de lado como ciência, mas a gente está, de uma forma bem interessante aqui, considerando a metafísica como fundamento da possibilidade da ciência e dos usos de todas. A metafísica não foi descartada, ok? Nesse aspecto que a gente tem assim um ponto importante, mesmo a metafísica que é simplesmente a priori, ela não está totalmente descartada no pensamento kantiano.
tá? Muita gente aí apresenta que Kant acabou com a metafísica. É claro que depois a gente poderia dizer, tá bom, ela foi reduzida muito, tá? Ela foi reduzida a uma simples especulação, talvez, de pensamento, um preâmbulo, uma preparação para se fazer ciência, né, que dá as possibilidades para algumas ciências acontecerem, fundamento, né, classifica as coisas, ordena o conhecimento humano. É claro que ela foi reduzida um pouco aí nesse aspecto, mas a gente tem que lembrar também que ela não foi descartada, né? Ser reduzida, né, no seu nível, ela não foi descartada, então que a gente nunca mais vai usar nenhum pensamento de ordem metafísica. O que o Kant fez nada mais nada menos é colocar a metafísica no seu devido lugar, tá bom? É mais ou menos isso que ele acabou fazendo. Lembrando que o pensamento de Kant não é absoluto, tá? Isso é importantíssimo, tá, gente? Nem todo mundo vai concordar com Kant. Vai aparecer uma série, né, depois mesmo, depois de Kant, vai aparecer uma série de filósofos que vão ainda buscar fazer reflexões metafísicas também. A gente pode falar um pouquinho ali, talvez, de uma certa metafísica de Heidegger, mais voltada mais para a fenomenologia. A gente pode falar de uma metafísica mais voltada para a lógica, filosofia analítica, meriologia. Existem muitos conceitos que foram surgindo depois de Kant. Kant está no século XVIII, tá bom, gente? Aí no século XIX, século XX, foram surgindo novos conceitos e muitas coisas de Kant foram criticadas, como eu já falei para vocês, o Kripke, né, desenvolveu a noção de necessários a posteriori, contingentes a priori. Você tem lá a crítica de Frege também, algumas noções kantianas. Repara que muita coisa foi criticada. Nem todo mundo concorda plenamente com aquilo que o Kant falou, ok? Aliás, eu acho que é o que ele queria também, né? Que todo mundo também tivesse a própria capacidade de crítica, senão ele não seria o Kant lá que todo mundo admira, certo? No pensamento realmente contemporâneo, a gente vai ter uma série de instrumentos que o Kant não tinha com muita precisão, ok? O desenvolvimento, por exemplo, da lógica formal não é igual, tá? Quando o Kant fala, por exemplo, de lógica, aqui ele está falando muito da lógica aristotélica ainda, tá? De influência aristotélica. Não está falando de uma lógica mesmo matemática. A lógica matemática que surgiu ali com Frege e tal, e vários outros filósofos, a lógica modal, sabe, tantos tipos de lógica que foram surgindo no século XX, o Kant não conheceu. E algumas dessas lógicas ali poderiam dar algum fundamento um pouco diferente, né? A meriologia, talvez, não sei, que é o estudo das relações toda e parte. Kant comenta sobre tudo isso, tá, gente? Mas dentro dos limites do tempo dele. Ele fala de possibilidade, necessidade, ele fala das relações toda e parte. Na crítica todinha, tem uma série de análises que ele faz sobre isso. Ele fala sobre isso. Há uma série de análises onde ele trabalha todas essas questões. Mas a gente precisa aí ter a devida cautela, porque ele está no século XVIII. E ele não conhecia todos os conceitos que nós conhecemos hoje, tá bom? Por isso que muita gente considera que a metafísica ali ela foi derrubada com Kant, mas houve uma certa revitalização com alguns filósofos contemporâneos, tá bom? Não talvez na mesma medida que antes, com certeza, né? Acho que a metafísica perdeu aquele status de ciência já há muito tempo. Seguindo aí no texto, a gente tem lá que a metafísica sirva como mera especulação, mas para prevenir erros do que ampliar o conhecimento. E esse é um ponto importantíssimo aí. Olha, ela previne erros, ela não amplia, tá? Que no caso é mais para prevenir do que para ampliar. Ela propriamente não está ampliando o conhecimento. Mas você tem lá um processo de prevenção que dá a possibilidade, que realmente apresenta o uso das outras ciências, ok? Mas ela nunca amplia o conhecimento a princípio. Não, talvez falar nunca é sempre complicado, né? Mas raramente a metafísica amplia algum conhecimento, ok? Ela simplesmente previne erros, né, no caso aí. Isso não prejudica o valor da metafísica.
antes lhe dá mais dignidade e consideração através do ofício de censor, que assegura a ordem pública, a concórdia e o bom estado da república científica e impede os seus trabalhos ousados e fecundos de se desviarem do fim principal, a felicidade universal. Veja então que a gente tem aí uma coisa interessante, que ela está ali como um censor, né, que assegura a ordem pública. Ela está ali, a metafísica aparece então para simplesmente prevenir erros, para dar possibilidade de algumas ciências, os próprios fundamentos da possibilidade, né, condição da possibilidade de alguns conhecimentos acontecerem ou não. A metafísica ela pode ser usada para vários aspectos aqui. A metafísica não foi totalmente descartada por Kant. Esse é um aspecto importante que muita gente esquece. Mas veja que sim, Kant faz uma bela e uma crítica à metafísica. Então, diante da nossa aula aqui, o que a gente vai identificar? Bom, metafísica é ciência? Bom, metafísica não é ciência, ela não produz ciência, mas ela serve então de preparação para a ciência, ok? Ela tem uma utilidade aí dentro da metafísica kantiana. O que seria ciência para Kant? Antes de mais nada, a ciência ela vai envolver a aritmética, a geometria e a física. Okay? A física, então, todos os estudos da natureza lá, que ainda estavam sendo desenvolvidos naquela época de Kant. Okay? A química, por exemplo, talvez pode ser acrescentada também posteriormente. A biologia, talvez.